Filho, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos concluir o Salmo 132, Salmo 132, na nossa jornada nos Salmos de Romagem. À medida que você encontrar o texto, coloque em pé. Salmo 132, estamos faltando o versículo 13 ao versículo 18. Queira Deus nos abençoar hoje com essa porção da sua palavra. Salmo 132, 13 a 18. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi, assim diz o Senhor. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Pode sentar. Queridos, nós estamos numa jornada, como eu tenho dito, dentro de uma jornada. Nós estamos no Salmo 132, que já foi objeto de pelo menos 3 pregações apenas nele. Hoje nós estamos entrando na 4ª pregação apenas nesse texto, e tão rico que esse texto é, e nós dividimos ele assim, para que nós pudéssemos aproveitá-lo com mais intensidade, aprender com mais intensidade esse texto da Palavra de Deus. E os irmãos devem se lembrar muito bem que nesse Salmo, o autor dele ora ao Senhor, pedindo a Deus, fazendo petições a Deus várias vezes. Ele chega ao Deus eterno com as suas petições, rogando ao Senhor. Você deve se lembrar de algumas dessas petições que o salmista fez nesse salmo. Ele pediu que o Senhor se lembrasse da sua aliança feita com o seu servo Davi. Ele rogou isso a Deus: Senhor, se lembra da aliança que o Senhor fez com Davi. Ele rogou ao Senhor: ó Deus, entra no lugar do teu repouso, o templo que havia sido construído para que Deus pudesse ser adorado ali naquele lugar. Adentra, Senhor, aqui. Não permita que o templo seja apenas uma estrutura, apenas algo físico. Não adianta nada ter o templo se não tiver a tua presença, Senhor, dentro desse lugar. Pediu ao Senhor: Senhor, veste os teus sacerdotes de justiça, aqueles que vão ministrar dentro do templo, Senhor, que eles sejam homens retos, homens justos. Faz isso porque só o Senhor pode fazer. Senhor, não despreza, Deus, o rosto do teu ungido. Outro pedido precioso do salmista. E nós continuamos nesse salmo, e nós chegamos aqui no versículo 13 ao versículo 18, e agora nós vamos ver uma realidade maravilhosa. Veja, nós vimos muitos pedidos, e isso é maravilhoso também, mas nós vamos ver outra realidade maravilhosa, no sentido de que agora nós vamos ver a resposta de Deus a esses pedidos do salmista. Nós vamos ver o Senhor respondendo, o Senhor dizendo o que Ele vai fazer quanto aos pedidos que foram ali feitos. Isso é precioso, irmãos. Primeiramente, Deus vai dizer de maneira muito clara que Ele vai ali habitar com o seu povo. Se lembra o pedido para que o Senhor entrasse no templo? Veja, Deus vai responder: eu vou habitar com vocês. Eu vou habitar em Sião, porque nos ensina que Ele escolheu Sião. É isso que está aí no versículo 13 a 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Veja que maravilha, aqui habitarei, pois o preferi. Irmãos, que delícia ouvirmos essa palavra de Deus. Que maravilha podemos ter os sons dessa palavra adentrando nos nossos ouvidos. Veja, em um salmo onde há tanto desejo do salmista pelo culto, o que não é diferente no salmo de romagem, né? Nós vimos isso em vários salmos de romagem, o desejo do povo de Deus pelo culto, pedidos pelo culto, o povo cantando esse salmo indo ao caminho do culto, desejoso de cultuar o Senhor. Veja, um salmo permeado desse desejo, o povo cantava isso, orando a Deus: se lembra da tua aliança, Senhor, não despreza teu ungido, Deus, adentra no templo, Senhor, nós queremos a tua presença, Pai. O Senhor agora responde ao povo, dando uma segurança, e uma segurança maravilhosa, irmãos.
Eu vou habitar em Sião. Eu vou habitar com vocês. Se lembrem, o templo ficava em Sião, no Monte Sião. E é isso que Deus diz agora ao seu povo: eu escolhi a Sião. Fui eu quem fiz isso. E queridos, que realidade grandiosa nós temos revelado aqui. Afinal, quem era Sião? O que era Sião? Será que Sião era um local rico, próspero, fonte de minas de ouro, que Deus precisava daquele lugar? Que Deus disse: olha, eu não tenho esse lugar e eu preciso dele. Eu tenho a necessidade de possuir esse lugar é especial demais. Se eu tiver esse lugar, eu vou ser um Deus mais poderoso. Não é assim que os deuses criados pelos homens são, não é verdade? Eles precisam conquistar lugares para que eles se tornem poderosos. Eles precisam vencer exércitos para que eles se tornem poderosos. Eles precisam adquirir domínios para que eles se tornem poderosos. Veja, será que Sião era um lugar assim? Em que Deus precisava daquele lugar para que ele pudesse ser fortalecido, para que ele pudesse ali se tornar um Deus maior? Não, queridos. Não havia nada de especial em Sião. Não havia nada de sobrenatural em Sião. Não havia necessidade nenhuma de Deus por aquela terra, por aquele pedaço de terra. Sabe por quê? Porque nós lembramos do Salmo 24, e nós sabemos que do Senhor é a terra. Tudo que existe na terra pertence a quem? Pertence ao Senhor. Cada centímetro quadrado, como diz Abraham Kuyper, Cristo diz, reivindicando, é meu, me pertence. Todo o universo pertence ao nosso Deus, porque Ele criou todas as coisas. Ele é o autor de tudo. Deus não precisava de Sião. Sião não era preciosa para Deus. Sião era apenas uma cidade cananeia, como outra qualquer. Um local comum. Mas veja, a realidade de Sião mudou. Porque pela vontade do Senhor, Deus decidiu escolher aquele lugar para que ele pudesse ali ser cultuado pelo seu povo. Veja, Deus olhou dentre todos os lugares da terra. Deus olhou para tudo aquilo que ele havia criado. E ele olhou para Sião e ele decidiu. É essa a palavra que nós lemos hoje. Eu escolhi a Sião. Deus escolheu aquele lugar para que o seu templo fosse construído. De uma cidade habitada por ímpios, habitada por homens maus, por homens rebeldes ao Senhor, por homens que se rebelavam contra Deus, homens que eram inimigos do Senhor. O Senhor agora passa a exterminar esses homens. Ele passa a habitar nessa cidade, única e exclusivamente, porque o Senhor escolheu fazer isso, porque o Senhor decidiu fazer isso, porque dentre todas as terras o Senhor preferiu a Sião. Ora, por que Deus preferiu a Sião? Ele não nos revela essa realidade. Ele não nos diz o porquê. Ele apenas nos mostra a sua soberania. Eu escolhi. É minha escolha. É minha preferência. E isso é uma segurança tremenda para nós, irmãos, como povo de Deus. Porque, veja, enquanto o povo de Deus orava pedindo para que Deus adentrasse no templo, o Senhor responde ao povo: eu vou morar aqui. Eu vou habitar em Sião com vocês. Eu quero que vocês saibam disso, porque eu quis isso, porque eu escolhi fazer isso, porque eu preferi essa cidade. A escolha é minha. Irmãos, nós sabemos que Deus não habita mais em Sião nesse sentido. Nós sabemos que Deus, Ele não quer que nós tenhamos mais um templo como nós tínhamos na antiga aliança, construído com uma arca dentro, porque nós sabemos para quem tudo isso apontava. Nós sabemos qual era o objetivo de todo esse templo, de toda essa estrutura, de todo esse ensino do Senhor. Nós sabemos que isso tudo apontava para uma realidade muito maior. Todo o templo apontava para Cristo Jesus, aquele que desceu do céu e tabernaculou no nosso meio, aquele que desceu do céu e habitou no nosso meio, aquele que com sua própria carne, com seu próprio sangue, abriu para nós um novo e vivo caminho de acesso a Deus, aquele que é o nosso sumo sacerdote, e que nos fez sacerdotes dele, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor.
É por isso que nós olhamos para aí essa realidade, o Senhor habitando em Sião, e nós olhamos para a nossa vida hoje, nós vemos como o Senhor está através da antiga aliança, querendo nos ensinar princípios tão maravilhosos, irmãos. Deus habita no nosso meio hoje. Deus habita em nós hoje. Deus habita no nosso corpo, por meio do seu Espírito Santo. Veja, por quê? Se nós perguntamos para Sião isso, por que Deus escolheu Sião? Será que havia algo de precioso em Sião? Será que Sião tinha algo a oferecer a Deus que Deus não possuísse? Nós podemos olhar para a nossa própria vida hoje e fazermos as mesmas perguntas. Se Deus habita em mim hoje, se Deus habita no nosso meio, veja, nós como povo de Deus aqui reunidos, Deus está presente. Se nós não cremos nisso, nós não temos como cultuar Deus. Porque nós estamos aqui porque Deus está aqui presente. Se Deus está aqui presente hoje no nosso meio, irmãos, habitando no meio do seu povo, nós precisamos nos perguntar também isso, por quê? Será que nós merecemos? Será que Ele precisa de nós? Será que nós fizemos algo a Deus para que Ele pudesse ter nos escolhido? Será que nós tínhamos algo a oferecer a Deus? Algum conselho de sabedoria? Algum bem material que Deus não possuísse? Algum dom e talento que Deus necessitasse, queridos? Claro que não. Se Deus habita no nosso meio, se Deus habita em nós, é pela mesma coisa que Ele fez com Sião. Porque Ele escolheu a Sião, porque Ele nos escolheu. Aqui está presente de uma maneira muito clara a preciosa, magnífica doutrina da eleição, Antigo Testamento, pouca luz, jogando já luz sobre o povo de Deus, nos mostrando, é Deus quem nos elege, é Deus quem nos escolhe. Veja, é a palavra que Deus usa para Sião, eu escolhi Sião, é a palavra que Paulo, compreendendo como um bom judeu, como um bom servo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreve Efésios, ele vai nos dizer, assim como nos escolheu, percebe? Ele escolhe Sião para habitar ali, Ele nos escolhe. Só que veja, desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Com que objetivo? Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja como você consegue olhar claramente as semelhanças do Antigo e do Novo Testamento. As doutrinas agora maximizadas, muito mais de luz no Novo Testamento, mas completamente enraizado naquelas doutrinas antigas, já mostradas desde o Antigo Testamento. Veja, Deus escolheu Sião para quê? Para ser santa. Haviam ímpios ali. Deus tirou os ímpios. Deus venceu os homens maus. Havia homens rebeldes, Deus os exterminou. Por quê? Para que Sião fosse santa, para que Sião fosse irrepreensível. O culto a Deus deveria ser assim, deveria ser um culto santo, um culto irrepreensível. O povo ofereceria em Sião, no templo, sacrifícios retos. Lembre-se do cordeiro, é um cordeiro sem defeito, é um cordeiro irrepreensível. É para isso que Deus escolhe Sião, é para isso que Deus também nos escolhe, para que nós possamos ser um povo santo, para que nós possamos ser um povo irrepreensível. É para isso que Cristo nos escolhe. E veja, ele continua dizendo em Efésios, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Filho é proximidade, filho é relacionamento. Deus escolhe Sião, para que por meio do templo, Deus se mostrasse presente, Deus se mostrasse para o seu povo, como Ele de fato é, um Deus relacional. Queridos, esse é o nosso Deus. Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo. Deus fazia a mesma coisa que Ele continua a fazer conosco hoje. O povo ia ao templo adorar a Deus e ouvia a pregação da palavra de Deus. Deus falava com o povo e o povo falava com o seu Deus. O povo se relacionava com o Senhor. E isso é intimidade. Paulo vai compreender essas realidades tão maravilhosas e ele vai nos dizer, olha, Ele nos predestina para que nós possamos ser filhos dEle, por meio de quem? De Cristo Jesus. O que era oferecido em Sião, no templo, um cordeiro sem defeito. Veja, o povo se chegava àquela cidade, àquele templo, àquele local escolhido, como um povo escolhido para oferecer um cordeiro. Era um meio que o povo tinha para se relacionar com Deus. Como é que Deus se relaciona conosco hoje?
por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Filho, entregue por nós na cruz do Calvário. Queridos irmãos, que maravilha! Nós estamos hoje aqui reunidos, juntos. Nós estamos hoje aqui cultuando ao Deus do pacto, como povo do pacto, por uma razão. Porque assim como o Senhor escolheu Sião, o Senhor também nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Se não fosse a escolha do Senhor, onde nós estaríamos hoje? Você consegue entender isso? Veja, você está sentado em um local seguro, rodeado de irmãos com quem você vai passar toda a eternidade, ouvindo a palavra do Deus eterno, adorando ao Deus eterno, orando ao Deus eterno, servindo ao Deus eterno. Olha que maravilha Deus fez na sua vida. Se o Senhor não tivesse te escolhido, onde você estaria hoje? Como estaria a sua vida hoje? O que você estaria fazendo? Amados, talvez nem vivos nós estivéssemos mais, não é? Talvez nós já tivéssemos colhido o fruto do nosso pecado, a morte. Mas estamos aqui hoje, é porque nós fomos alvo de uma escolha soberana do Senhor. E nós não podemos desprezar, menosprezar essa realidade. Nós não podemos menosprezar a maravilha que é podermos ser povo de Deus, podemos ser chamados à sua presença, podemos usufruir da sua presença. Nós não podemos menosprezar, irmãos, a maravilha que é podermos estar no culto. Veja, cultuar ao Senhor, ser uma terra regada, cuidada, adubada, sobre a qual o Senhor faz frutificar as suas maravilhas em nós. Nós não podemos menosprezar isso, irmãos. Perceba, a eleição do povo de Deus está intimamente ligado ao relacionamento de Deus com o seu povo. Nós não podemos ser pessoas que defendem a doutrina da eleição e que não possuem prazer de estar ligados àquele Deus que nos elege, de cultuarmos aquele Deus que nos elege. E isso na nossa vida privada, desembocando para o momento mais especial da nossa vida, que é o culto, o ápice dele, o domingo, o dia do Senhor, quando Deus nos reúne e nos mostra, veja, é meu povo eleito. Você está olhando para isso hoje? Você está vendo isso hoje? Um povo eleito, chamado a se relacionar com o Senhor. Que maravilha, queridos. Que maravilha. Fruto e escolha de Deus, não nossa. Sem Deus, nós seríamos terra seca. Mas por causa da escolha do Senhor, nós somos o jardim plantado para toda a eternidade. Sem Deus, nós viveríamos sedentos. Mas por causa do Senhor, corre rio de água viva no nosso meio. Sem Deus, nós não frutificaríamos. Mas por causa da escolha do Senhor, as pessoas podem ver hoje em nós os frutos de Cristo brilhando radiantemente e contagiando aqueles que estão ao nosso redor. Tudo por causa do Senhor. É por isso que eu amo tanto a doutrina da eleição, porque ela nos coloca num lugar de onde nós nunca devemos sair. A doutrina da eleição nos coloca de joelhos, nos coloca com o rosto no pó, nos coloca entendendo tudo o que acontece na minha vida é só por causa do Senhor. E é por isso que eu vou parar e vou dizer, eu não tenho nada para fazer na minha vida que não seja glorificar esse Deus que me escolheu desde antes da fundação do mundo, que ofereci a minha vida em sacrifício vivo a um Deus que me escolheu desde antes da fundação do mundo, porque Ele me salvou para isso, e é um prazer poder viver para Ele. Veja, eu vou habitar no meio de vocês, porque eu escolhi a Sião. O Senhor traz de maneira muito clara a resposta à angústia do salmista, mas Ele continua e Ele vai nos ensinar que Ele não nos sustenta apenas espiritualmente. Esse não é o nosso Deus.
um Deus que apenas cuida da nossa alma. O nosso Deus é um Deus também que nos sustenta fisicamente. E é isso que nós vemos no versículo 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Veja, se nós temos vida, nós acabamos de ver, é porque Deus nos deu. Se nós somos salvos, é porque o Senhor nos escolheu. É porque o Senhor aplicou a sua obra redentiva em nós, para que nós pudéssemos adorá-lo, servi-lo, glorificá-lo, viver para Ele. Esse é o objetivo de Deus para com a nossa vida, que nós ofereçamos a nossa vida como um sacrifício, como culto a Deus, como um serviço ao Senhor. Mas ora, nós não vivemos apenas de coisas espirituais. Nós não vivemos apenas de oração. Não vivemos apenas de leitura da palavra de Deus. Não vivemos apenas de cânticos. Para que nós possamos orar, louvar a Deus, ouvir sua palavra, nós precisamos que o nosso corpo seja sustentado. E é isso que o Senhor também faz conosco. Se o objetivo dele é que nós o glorifiquemos, ele vai dar aquilo que nós precisamos para que nós possamos glorificá-lo. Lembre-se dessa realidade. Deus salvou o seu povo. Deus trouxe o seu povo de uma terra distante. Deus habitou no meio do seu povo. Deus sustentou esse povo no deserto. Deus levou esse povo à terra prometida. Deus supriu esse povo de pão. Esse povo podia subir para adorar o Senhor, porque era suprir de pão, de água, de comida. E é isso que o Senhor nos garante agora. Ele nos traz mais uma vez essa realidade preciosa, nos dizendo que Ele é aquele que supre as nossas necessidades, para que nós possamos cultuá-lo, para que nós possamos adorá-lo. Porque Deus é o nosso mantenedor, irmãos. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Deus é o nosso mantenedor. Como bem diz Spurgeon, nós vivemos na sua palavra, somos vestidos pela sua caridade, somos armados pelo seu poder. Todos os tipos de mantimentos estão nele. Somos muito abençoados. Veja o entendimento desse puritano. Todos os tipos de mantimentos estão em quem? Estão em Deus. Dependem do Senhor, vêm da parte do Senhor. E nós precisamos guardar isso firmemente em nossos corações. Nós precisamos viver, irmãos, sobre uma certeza inabalável de que nós temos um Cristo que cuida integralmente de nós, que supre as nossas necessidades, seja a fome da nossa alma, seja o pão que nós comemos com a nossa boca. Nós vemos isso no próprio ministério do Senhor Jesus. Você deve se lembrar de que Jesus multiplicou pães para uma grande multidão. E se você ler Marcos 8, você vai ver que a palavra do Senhor nos ensina claramente que naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, veja, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: tenham compaixão dessa gente. O povo tinha ido ali para ser curado, o povo tinha ido ali para poder ouvir a palavra de Deus, para conhecer um pouco mais do Senhor Jesus. E aí veja, ele vai dizer, 3 dias o povo permaneceu comigo, e eles não têm o que comer. Depois de 3 dias o mantimento que eles trouxeram acabou, mas eles queriam continuar perto de Cristo, andando junto com Cristo, aprendendo de Cristo, vendo Cristo. Jesus olha para a necessidade espiritual daqueles homens, os ensina, os alimenta espiritualmente, mas Jesus também olha para a necessidade física deles e vai dizer, eles não têm o que comer. Se eu os despedir para a sua casa em jejum, eles vão desfalecer no caminho. Alguns deles vieram de longe. E aí Jesus manda os seus discípulos passarem pão, multiplica os pães, alimenta aquela multidão, e veja isso na mesma linguagem do Salmo. Veja, eu vou fartar, eu vou abençoar com abundância o seu mantimento, eu vou fartar de pão os seus pobres. Quando nós olhamos Marcos 8 e 9, nós vamos ver, comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, eram cerca de 4.000 homens, e aqui não está contando mulheres e crianças. E aí Jesus os despede. Jesus fartou a esses homens, a esses pobres de pão, porque Jesus é aquele, queridos irmãos, que cuida também das nossas necessidades. E nós precisamos descansar o nosso coração nele, nesse mundo caído.
Nós precisamos tranquilizar o nosso coração com essa maravilhosa, perfeita, absoluta certeza: Deus é o meu supridor. Deus é aquele que coloca o pão de cada dia na minha mesa. Deus é aquele que supre as minhas necessidades. E, queridos, como nós temos experimentado que Deus vai além de nos dar aquilo que nós precisamos, não é? Como nós temos experimentado esse cuidado do Senhor? Abrimos a geladeira, vemos ali a mesa montada pela esposa, chegamos lá, não tem apenas pão, tem manteiga, não é? Às vezes tem queijo, às vezes tem mortadela, tem ovo, tem salsicha, às vezes tem frango, tem carne, tem legumes, tem macaxeira, tem inhame, tem batata doce, tem café, tem suco, tem leite, às vezes tem refrigerante, não é verdade? Veja, Ele poderia nos dar apenas o pão de cada dia, e nós deveríamos comer esse pão satisfeitos, alegres, porque foi fruto da provisão do Senhor. É pão seco, como a gente chama no Nordeste, né? Apenas pão, Senhor. Glória a Deus, o Senhor deu pão. Mas veja, o Senhor tem nos fartado, irmãos. O Senhor tem nos dado até mesmo mais do que aquilo que nós precisamos. Nós não precisaríamos de mais de 1 ou 2 mudas de roupa para viver, não é verdade? Mas nós abrimos o nosso armário e nós temos muitas vezes um guarda-roupa repleto de roupas. As mulheres não precisariam de mais de um sapato para sobreviver, não é verdade? Um sapato e uma sandália, mas às vezes é uma coleção de sapatos. É um para cada semana, se brincar. Alguns têm um para cada dia. Queridos, Deus tem nos fartado. Deus é um Deus que cuida de nós. E eu gosto muito dessa figura porque o Senhor é tão didático. Ele vai dizer: quem vai fazer isso? Sou eu. Sou eu que vou abençoar. Veja, é essa linguagem que o Salmo usa. É bênção. Bênção é algo dado por Deus a nós. Bênção é algo que nós não merecemos, no sentido de que Deus olha para a gente e diz: ah, porque você merece, eu faço. É fruto da graça de Deus, porque o que nós merecemos é a morte. É o Senhor que faz isso. E nós temos falado tanto desse período de eleições, e nós vemos como o nosso Deus é pastor da nossa alma, e como a pregação expositiva e sequencial trata o nosso coração. Veja que texto mais oportuno para o momento que nós estamos vivendo hoje. Veja como o Senhor nos leva a nos lembrarmos mais uma vez. Pastor, parece repetitivo. Veja, a palavra de Deus é repetitiva. Isso faz parte do ciclo do pensamento do judeu, quando Deus repete coisas, porque está dando ênfase em coisas para a nossa vida. Essa é uma característica da interpretação da palavra de Deus. Veja, mais uma vez, o Senhor está nos repetindo aos nossos ouvidos e nos dizendo: veja, não importam os governantes, não importam os homens que ocupem os cargos públicos, não importa o que aconteça na nossa nação, Deus está nos garantindo: quem sustenta o meu povo sou eu. Sou eu que abençoo, sou eu que farto, sou eu que abro porta que ninguém pode fechar, sou eu que fecho porta que ninguém pode abrir, sou eu quem cuido. E nós precisamos, irmãos, ter isso enraizado na nossa mente. Porque a nossa carne vai desejar justamente pelo contrário. Nós vamos amanhecer muitas vezes o dia achando que é pela força do nosso braço. Quando nós vemos a impossibilidades, nós tendemos a nos desesperar. Por quê? Porque eu não sei o que fazer. É assim que nós ficamos muitas vezes. Há impossibilidades, eu não vejo o que fazer e eu me desespero. Quando Deus está nos levando justamente para o deserto, para o meio de impossibilidades. Não há água no deserto, não há comida no deserto, não há sombra no deserto, há frio e há calor. Deus leva seu povo para lá, para mostrar: eu vou fartar vocês de pão, eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês. Se lembre, nós estamos no deserto dessa vida, caminhando em direção ao novo céu e à nova terra, onde habita a justiça. E nós precisamos nos lembrar dessa promessa: o Senhor fartará, o Senhor nos abençoará, o Senhor suprirá as nossas necessidades.
É por isso que no meio da tribulação, no meio da impossibilidade, quando as angústias tentarem assolar a nossa alma, em vez de nos desesperarmos, nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor. E nós devemos dizer a Deus as suas palavras: Senhor, o Senhor disse que ia fazer isso, e eu vou descansar em Ti, e eu vou esperar da Tua provisão. Vou trabalhar arduamente, vou fazer tudo o que eu preciso fazer, mas sabendo que até minha obra eu faço dependendo de Ti. E eu vou descansar com a certeza que o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai cuidar da minha esposa. O Senhor vai cuidar dos meus filhos. O Senhor vai cuidar da Tua igreja. O Senhor vai cuidar do Teu povo, porque é o Senhor que garante isso. Veja que maravilha. Ele nos salva para que nós possamos adorá-lo. Ele nos sustenta com mantimentos para que nós possamos adorá-lo. Mas Ele não para por aí. Porque não adiantaria nada, queridos. Nós temos apenas a salvação. Nós temos apenas alimento dessa terra. Se nós ficarmos perdidos sem saber para onde nós vamos, não é verdade? Se nós ficarmos, digamos que sem barata tonta, como barata tonta, andando ali em círculo, sem saber o que fazer, Deus continua mostrando que Ele vai suprir a necessidade do seu povo. E Ele traz uma figura muito preciosa, a figura do ensino para o seu povo, por meio de homens que Ele escolheu, porque Deus é aquele que sustenta o seu povo também com bons pastores. É isso que nós vemos aqui na palavra de Deus, no versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Você deve se lembrar que anteriormente havia sido dito: vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os fiéis. O salmista havia pedido isso a Deus: Senhor, que os teus sacerdotes, aqueles que ministram no templo, aqueles que conduzem o culto, aqueles que conduzem o povo à adoração, que eles sejam vestidos de justiça. Esse é o pedido do salmista. Que eles sejam vestidos assim, Senhor. Nós precisamos de líderes que nos guiem, que nos pastoreiem, que nos conduzam, para que nós possamos andar não perdidos no meio dessa vida, no meio desse deserto. Se lembre daquilo que aconteceu com Cristo. Quando Cristo foi morto, os seus discípulos ficaram o quê? Dispersos. Naquele momento em que Cristo estava sendo entregue a Pilatos, a crucificação, os discípulos ficaram sem saber o que fazer. Eles não podiam ter contato físico com Cristo, conversar com Ele, ser instruído por Ele. Eles negaram todo o ensino que Cristo havia dado para eles anteriormente, né? Ficaram com medo, ficaram desesperados, mesmo anteriormente, Jesus tendo falado: não se turbe o vosso coração. Perto da crucificação, Jesus falou isso para eles: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Veja, eles tinham a voz do bom pastor, mas eles não ouviram essa voz. Ficaram distantes desse pastor e ficaram perdidos. É por isso que a palavra de Deus diz: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão o quê? Dispersas. Então veja, a figura de liderança para o povo de Deus faz parte da obra salvífica do Senhor, para que o povo de Deus caminhe nessa vida em direção à Nova Jerusalém de maneira reta, de maneira justa. E Deus não deixa o seu povo sem esses líderes. O povo pede, o salmista clama: vistam-se de justiça os teus sacerdotes, dai-nos sacerdotes que sejam justos, retos, para que teus fiéis exultem, Senhor. Deus responde ao povo agora. E veja como Deus responde ao povo. Deus vai dizer: eu vestirei de salvação. Eu vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. No hebraico, as palavras aqui usadas para justiça e usada para salvação, nesses dois versículos, são palavras diferentes. Aqui não é um erro de tradução do nosso idioma. Aqui não foi um deslize daqueles que traduziram a Bíblia que nós temos em nossa mão. Veja, pelo contrário, foi muito bem traduzido. Primeiro pedido: justiça para os sacerdotes. Resposta de Deus: eu vou vestir eles de salvação. Sabe por quê, queridos? Porque salvação é algo maior do que justiça. Vestir de salvação é vestir com algo ainda melhor do que justiça, porque a justiça faz parte da salvação. A justiça está dentro da salvação. Quando nós somos salvos, nós somos justificados. A justiça de Cristo é colocada sobre nós.
Nós agora andamos de maneira reta, nós somos transformados, nós caminhamos em caminho de justiça, em retos caminhos. Veja, era isso que o povo pedia, sacerdotes que vivessem assim. Mas Deus vai dizer ao povo, eu não só vou dar alguém que participa dessa partezinha da salvação, eu vou dar para vocês homens que sejam de fato salvos, homens que sejam vestidos de salvação, e salvação é algo muito maior. Salvação inclui, por exemplo, paz com Deus. Salvação inclui vida eterna. Salvação inclui desejo por Cristo, desejo ardente. Salvação inclui amor. Salvação inclui devoção ao Senhor. Salvação inclui uma caminhada com Deus, proximidade com Deus. E é isso que o Senhor está falando ao seu povo. Eu vou dar a vocês sacerdotes justos, sacerdotes retos, sacerdotes que me amam, sacerdotes que andem comigo, sacerdotes que possuam vida com Deus, sacerdotes que desejem a mim, sacerdotes que estejam dispostos a dar a sua vida por mim, porque entendem que são salvos, que não tem nada nessa terra que seja mais precioso do que a salvação que eu dei a eles, sacerdotes que entendam quem é o meu filho, aquele que salva o homem que é pecador, sacerdotes que se relacionem com esse Deus, que é o Deus que nos salva, queridos. Veja, é isso que Deus está falando ao seu povo. Vocês estão preocupados com a adoração, com a vida que vocês vão ter, desejosos que o culto seja bíblico, desejosos que vocês andem em caminhos retos. Eu vou dar pastores a vocês, os quais eu mesmo os vesti de salvação. Homens que possam ensinar doutrina, homens que possam guiar a igreja de Cristo por um caminho reto, um caminho justo, um caminho bom. E olha qual é a fala do Senhor logo depois disso. Eu vou fazer isso, e exultarão de júbilo os seus fiéis. Veja, aqueles que fazem parte do povo de Deus. Aqui é muito legal, porque o Senhor usa uma palavrinha no final que às vezes passa despercebido, né? Exultarão de júbilo os seus fiéis. Aqueles que fazem de fato parte do povo de Deus. Aqueles que são salvos pelo Senhor. Aqueles que desejam caminhar em direção ao novo céu e nova terra. Aqueles que amam ao Senhor. Quando recebem pastores da parte do Senhor, exultam de júbilo. Por que exultam de júbilo, irmãos? Porque o pastor é legal? Porque o pastor aperta a mão e fala com você? Porque ele dá um abraço no final do culto? Não, não é isso. Essas coisas fazem parte da comunhão dos santos, isso é normal. Sabe por que a igreja exulta de júbilo? Porque a igreja se vê cuidada pelo Senhor. E sabe qual é a primeira coisa que a igreja de Cristo se vê cuidada pelo Senhor? Sobre aquilo que é a principal característica de um pastor. Ele prega a palavra de Deus ao povo, e o povo passa a conhecer mais ao seu Deus. O povo é pastoreado de maneira bíblica, passando a conhecer mais a Deus. Ele usufrui da vida daqueles que Deus levantou para guiar, para pastorear o povo, aprendendo dia após dia, cada vez um pouquinho mais do Senhor, sobre quem Deus é, as maravilhas da sua lei, a sua vontade para a nossa vida, colocam isso em prática, edificam a sua vida, formam casamentos bíblicos, educam filhos bíblicos, plantam ministérios bíblicos, vivem numa igreja bíblica, usufruem da palavra de Deus, e não tem como nós não exultarmos com essa realidade, porque nós conhecemos mais a Cristo e nos tornamos mais parecidos com Ele por meio da vida de pastores que Deus chama para pastorearem o seu povo, que são vestidos de salvação. É por isso que os fiéis exultam. Agora você deve se lembrar que na palavra de Deus, não era todo o povo de Deus que exultava com a liderança de Moisés, não é verdade? Moisés foi um exemplo de líder, de homem manso. Mas não era todo o povo de Deus que exultava com Moisés. Vira e mexe, surgiam pessoas que estavam no meio do povo de Deus, ali, mas que não eram os fiéis do Senhor. Homens e mulheres que muitas vezes estavam sendo infiéis a Deus e se rebelavam contra a autoridade de Moisés.
A própria irmã de Moisés fez isso. Por que só Moisés prega? Leia Números e você vai ver isso. Por que só Moisés prega? Eu também sou profetisa. Eu também quero pregar. Ela não se alegrava, ela não exultava de júbilo por Deus ter colocado um homem bíblico para pastorear o povo. Ela queria tomar o lugar daquele homem. Ela se revoltava na sua alma. Ela se angustiava, porque ela queria pregar no lugar daquele homem. E Deus a faz ser coberta de lepra. E um homem vestido da salvação. Ele sabe que ele foi perdoado dos seus pecados. E ele sabe que ele deve desejar isso para as pessoas também. Moisés ora por ela, para que ela possa ser curada da sua lepra. E o Senhor atende a oração de Moisés. Queridos, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós nos regozijamos com a graça de possuirmos pastores que são vestidos de salvação. Porque eles são o cumprimento da promessa de Deus, da palavra de Deus em Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Nós precisamos exultar nessa realidade, por meio da vida de homens falhos, quebrados, incapazes, completamente imperfeitos, mas que Deus tem usado para pastorearem o povo de Deus. E quando eu falo disso, eu não quero que você entenda que essa figura apenas do pastor, essa figura também dos presbíteros. Porque os presbíteros, eles também são pastores do povo de Deus. Portanto, irmãos, quando um dia nós tivermos um conselho nessa igreja, um conselho formado por homens fiéis, vestidos de salvação, homens que estarão ali colocando sua vida à disposição do Senhor para pastorearem o povo de Deus, para guiarem o povo de Deus, ouçamos a esses homens. Nos submetamos a eles, enquanto eles são fiéis à palavra de Deus. Contemos com seus cuidados, porque eles são bênçãos de Deus para o povo de Deus, são presentes da igreja, de Deus à igreja de Cristo. Honremos esses homens, sustentemos eles na caminhada, assim como fizeram o povo de Deus durante os séculos, nos lembrando que esses homens pastoreiam o povo de Deus, por meio da graça, da capacitação e da instrução daquele que é o único pastor da igreja, Cristo Jesus. Aquele que não apenas é vestido de salvação, mas aquele que nos veste com a sua salvação. É assim que nós caminhamos em direção ao novo céu e à nova terra, onde habita a justiça. Por fim, nós aprendemos que nós temos um Messias que vence os nossos inimigos. Essa é a última resposta às orações feitas nesse salmo. E veja como tudo está ligado. Deus habita com o seu povo, Deus supre as necessidades desse povo, Deus dá instrução a esse povo, mas nós temos inimigos ao nosso redor, não temos? Nós estamos propensos a sermos atacados, não somos? Nós precisamos de um defensor nessa caminhada. Nós precisamos de alguém que lute as nossas batalhas nessa jornada. E o Senhor conclui o Salmo nos mostrando que nós temos um Messias que luta essas batalhas e que vence os nossos inimigos. Ali farei brotar a força de Davi. Versículo 17. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Temos 3 palavras-chave aqui para entendermos esse texto: força, lâmpada e coroa. 3 figuras que o Senhor traz: força, lâmpada e coroa. Veja, olha a promessa do Senhor. Ele vai fazer brotar a força de Davi, uma lâmpada para o seu ungido, vai cobrir de vergonha os inimigos e vai dar uma coroa. Você já deve ter percebido para quem tudo isso aponta, não é? Já conseguiu entender? Para quem tudo isso aponta, quem é a força de Davi? É Cristo. O descendente de Davi, o varão perfeito, um homem de guerra, o rei que iria se assentar no trono. Deus está dizendo isso. Eu vou
fazer isso com vocês, eu vou fazer brotar a força de Davi. A força de Davi não estava no seu braço, não estava no seu exército. A força de Davi é o próprio Cristo. Eu vou fazer brotar. Veja, a ideia de brotar, a ideia de nascer. Eu vou fazer isso. Vai nascer um descendente de Davi. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai subir ao trono. Deus está nos prometendo aqui um Cristo que é forte, que luta as nossas batalhas, como a gente vai ver logo no final do texto. A força de Davi. Quem é esse Cristo? Veja, quem é esse ungido? Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. O que é uma lâmpada? Que figura maravilhosa é essa? Ora, uma lâmpada é algo que ilumina. No dia de hoje, a gente teria tradução para lanterna aqui, talvez. Darei uma lanterna, darei uma luz. É a nossa lâmpada de hoje. Naquela época, talvez um cadinho de barro cheio de azeite, com um tufo ali pegando fogo, para iluminar o caminho, uma espécie de tocha até. Vou fazer isso, uma lâmpada para o meu ungido, eu vou preparar para ele. Por quê? Porque o ungido de Deus traz luz, porque o ungido de Deus ilumina o caminho, porque o ungido de Deus mostra para onde a gente deve andar. E vimos isso hoje pela manhã. Jesus é aquele que traz luz aos nossos olhos cegos, onde nós não conseguimos enxergar nada. Ele abre nossos olhos, Ele nos faz enxergar, porque Ele é aquele que diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deus não vai deixar o seu povo perecer. Deus vai levantar um forte descendente, Davi, que vai batalhar fora da cidade, que vai vencer a morte, que vai iluminar o nosso caminho, para que nós não andemos na escuridão, para que nós possamos pisar firmemente onde nós devemos andar. Um Cristo que morreu, mas como o texto próprio nos diz, é um ungido também que receberá sobre a sua cabeça o quê? Uma coroa. Sobre a sua cabeça florescerá uma coroa. E é isso que nós temos no nosso Cristo, irmãos. Nós não temos um Cristo como os católicos. O Cristo dos católicos está morto. Está pregado no crucifixo. É isso que eles veem todas as vezes que vão à igreja. É um Cristo sofredor, derrotado, preso naquela cruz. Esse não é o nosso Cristo. Ele guerreou fora da cidade. Ele morreu na cruz do Calvário, mas a cruz não o deteve. Ele não está lá pregado. Ele desceu ao túmulo, mas o túmulo não o deteve. Ao terceiro dia ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou. Ele pisou sobre a cabeça da morte. Ele destruiu Satanás e seus exércitos. Ele garantiu a vitória ao povo de Deus. E sabe onde nosso Cristo está hoje? Aquele que veio humilhado, ele foi exaltado. Aquele que se encarnou e desceu nessa terra, hoje subiu ao céu e está à destra do Pai, no trono, assentado. Esse é o nosso Cristo. E como um bom rei, ele tem sobre a sua cabeça uma coroa de vitória, uma coroa que mostra que ele é o governante, que ele é o nosso protetor, que ele venceu a batalha nessa terra. Queridos, nós caminhamos no deserto dessa vida, mas nós caminhamos sob a proteção, a direção, o cuidado de um Cristo que é rei, que reina, que sempre reinará, que a eleição não tira do trono, que não perde o seu poder, que seu cetro não enferruja, que não deixe de ter domínio sobre absolutamente nada. Ele está sentado à destra do Pai. Ele reina. E como rei, ele vai voltar. Ele não volta como um cordeiro. Nós estamos cansados de saber isso. Ele volta como um leão. Ele volta como um vingador. Ele volta como aquele que vai exercer a justiça. E é isso que nós temos nesse salmo. Veja, eu cobrirei de vexame. Eu cobrirei de vexame os seus inimigos. Vergonha, vexame, desgraça. Veja, é isso que vai acontecer com os ímpios quando Cristo voltar. Nós não precisamos temer os ímpios, irmãos. Às vezes a gente teme os ímpios. Na faculdade esse professor que sabe muito. Mas é aquele meu amigo do trabalho que ele me oprime. Mas é um familiar meu.
Minha vida está na mão dele. Ele zomba do evangelho, ele escarnece da minha fé. Eu não sei mais o que fazer, eu estou angustiado, porque nesse mundo os ímpios me oprimem. Queridos, há um destino reservado para os ímpios. Quando Cristo voltar, a única coisa que restará para eles é a vergonha. Não importa quanto dinheiro o homem tenha, quanta fama ele tenha, quanto glamour ele tenha, quando Cristo voltar, ele vai estar em uma posição, ele vai estar de joelho. Um ímpio mais poderoso dessa terra vai estar de joelho. Não importa o quanto ele tenha tido domínio sobre a sua fala para falar aquilo que ele queria. Quando Cristo voltar, a língua desse ímpio vai confessar: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os ímpios que vão estar ao redor dele vão dizer: não era esse que zombava? Nós olharemos para eles e poderemos pensar: não eram eles que zombavam do nosso Cristo, que escarneciam deles? Olha o que acontece com eles, eles confessam ao nosso Senhor. E eles não podem resistir isso. Nenhum ímpio poderá deixar de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e curvar os seus joelhos diante do nosso Cristo, porque o Senhor nos ensina que Ele vai cobrir de vexame os seus inimigos. Será todo um exército de ímpios, junto com Satanás e seus demônios, derrotados sob a égide do Supremo Rei de todo o universo. É por isso, queridos, que nós somos igreja militante, que vive com uma certeza: seremos também a igreja triunfante. Veja, não há impossibilidade disso não acontecer. Não há erros no caminho. Hoje nós somos igreja militante, nós lutamos com uma certeza: nós seremos a igreja triunfante. Porque o nosso Cristo triunfou sobre a morte, sobre Satanás e seus demônios, sobre os ímpios que perseguem a igreja. Não há absolutamente nada que possa nos destruir. Eu quero fechar o sermão de hoje, mais uma vez trazendo a perspectiva das eleições para a nossa vida. Muito se tem dito que a igreja pode ser destruída, que a igreja pode acabar, o que vai acontecer conosco, o culto vai deixar de acontecer. Amados irmãos, nenhum governo pôde parar a igreja de Cristo durante todos os séculos que se passaram e que a igreja de Cristo existe, desde o começo da fundação do mundo. Caim não conseguiu acabar com a igreja de Cristo matando Abel. Você entende isso? A corrupção no dilúvio não conseguiu acabar com o povo de Cristo, porque uma família foi preservada fiel pelo Senhor, a família de Noé. Águas de dilúvio cobriram toda a terra, amando o próprio Deus, e elas não puderam acabar a igreja de Cristo, porque Deus a guardou da sua própria ira. Os bebês assassinados no Egito não puderam acabar com a igreja de Cristo. Faraó não pôde acabar com a igreja de Cristo. Os perseguidores que mataram os profetas não acabaram com a igreja de Cristo. O Império Romano não pôde acabar com a igreja de Cristo. Será que o governo do Brasil pode acabar com a igreja de Cristo? Você sabe a resposta. A resposta é não. Porque nós temos um Deus que cobrirá de vexame os nossos inimigos. E nisso, nós poderemos chegar hoje em casa, colocar a cabeça no nosso travesseiro e dormir tranquilo, independente de qual tenha sido o resultado das eleições. Nós poderemos amanhecer amanhã e vivermos o dia tranquilo, independente de qual tenha sido o resultado das eleições. Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração e nos abençoe. Oremos ao Senhor. Abençoa-nos, Pai. Como o Senhor já fez, nos levando a ouvir, agora nos abençoa.